Embora a Bíblia ensine claramente a unidade de Deus, ela também revela que Deus não é uma unidade solitária. Muito importante esse assunto. A Bíblia fala da relação das três pessoas. Uma relação, inclusive, eterna. João 17. João capítulo 17, versículo 5. João 17, versículo 5. É um texto muito importante para descrever isso. Quando Jesus diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Neste versículo, Jesus fala conscientemente de uma comunhão pessoal pré-existente. Ele se dirige ao Pai como alguém distinto, eu e tu, revelando que essa relação não surge na história, mas precede a criação. A expressão citada aqui, antes que o mundo existisse, exclui qualquer possibilidade de que a filiação do Filho tenha começado na encarnação ou em algum momento no tempo. Esse texto confirma que a encarnação não inaugura a filiação do Filho. Tá? Nós vamos tratar desse assunto com maior propriedade. Mas repito, o texto confirma que a encarnação não inaugura a filiação do Filho. O Filho não se tornou filho ao nascer de Maria, ele já era filho quando foi enviado ao mundo. O que nasceu foi o menino, conforme Isaías. Assim, a missão temporal de Cristo pressupõe uma relação eterna dentro da Trindade. Uma relação eterna dentro da Trindade. Eu li um dia desse uma história interessante de um professor muito renomado, inclusive, que durante um estudo bíblico em uma universidade, uma jovem fez a ele uma pergunta um tanto brilhante e inusitada ao mesmo tempo, quando diz assim: como vocês cristãos podem dizer que Deus é bom? O bem é o oposto do mal, e o mal não é eterno, portanto o bem também não pode ser eterno. Ele responde dizendo assim: não podemos definir o bem com referência ao mal, porque o bem é a origem e o mal é a falsificação. Um problema semelhante a definir o infinito em termos do finito. O mal, ele diz, é uma aberração. Mas ele diz algo interessante. Quando buscamos uma definição positiva de bem sem referência ao mal, de forma muito significativa, a resposta reside na natureza trinitária de Deus. Veja bem, o amor é o ápice de toda virtude e a mais alta expressão de santidade. E Deus não deveria depender de sua criação para concretizar sua capacidade de amar, pois isso tornaria a criação tão importante quanto o Criador, uma vez que o Criador seria incompleto sem a sua criação. Mas a Bíblia apresenta o amor como uma qualidade interpessoal que requer uma relação sujeito-objeto disponível na Trindade por meio de quê? Da relação Pai e Filho e através do Espírito Santo. Isso aqui é muito profundo. O Deus Trinitário é completo em sua relação de amor sem referência à sua criação. Isso. O Pai ama o Filho antes da criação do mundo. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Texto extraordinário. E o meio pessoal infinito através do qual esse amor é comunicado é o Espírito Santo. É Ele quem derrama o amor de Deus em nossos corações, conforme Romanos 5, versículo 5. De forma simples, resumindo,
Deus é amor porque Ele é trindade. O amor só existe de verdade quando há relacionamento. Uma pessoa sozinha não consegue amar. É preciso alguém que ame e alguém que seja amado. Se Deus precisasse criar um mundo para amar, isso significa que Ele não era completo em si mesmo. Mas Deus não depende da criação para ser quem Ele é. Antes de tudo existir, o Pai já amava o Filho e esse amor sempre existiu. Deus sempre foi amor, mesmo antes do mundo existir. Isso é muito profundo. Eu estou falando da relação das três pessoas dentro da unidade divina, ou seja, da Trindade. Em outras palavras, resumindo, Deus não aprendeu a amar depois de criar o mundo. Deus sempre amou porque sempre houve relação dentro da Trindade. O amor nasce da comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Por isso tudo que é certo, santo e bom vem de quem? Tudo que é certo, tudo que é bom, tudo que é santo vem de Deus. A maneira correta de viver, de amar e de agir tem sua base, fundamento no caráter do Deus Trino. É a relação da Trindade, ou das três pessoas dentro da unidade divina. Agora, ao falar de relação, quando se fala de relação dentro da Trindade, é muito comum nós usarmos o termo pessoa, tá? E não é errado, claro que não é errado nós usar esse termo, mas sempre dizemos a regra basilar, um Deus que subsiste em três pessoas. Mas devemos empregar essa analogia com cuidado. O pastor Ezequias Soares, no seu livro Teologia Sistemática, ou na sua participação do livro Teologia Sistemática, ele diz que até mesmo o termo pessoa empregado para definir as três entidades distintas da Trindade, em certo sentido é inadequado. O objetivo era refutar o modalismo, ou o sabelianismo, né? Mas o uso desse termo pode gerar confusão, se entendido como papéis ou modos, entendeu? Papéis ou modos, pode gerar confusão. Por essa razão, os pais, como já disse, usavam o termo hipóstasis, que significa forma de ser ou de existir. Né? Em debates patrísticos dos pais da igreja, né? Hipóstase chegou a ser usado como sinônimo de essência, ser. Embora posteriormente a teologia tenha distinguido claramente uma essência e três hipóstases, ou três pessoas, de subsistência. Então, três essências, ou melhor, uma essência e três subsistências. Na tradição reformada, João Calvino preferiu o termo subsistência para evitar equívocos do uso comum de pessoas. Né? No cotidiano, pessoa refere-se ao consciente, o que a pessoa pensa, decide e sente, né, no homem, tá bom? Mas isso não pode ser transferido diretamente para Deus. Na Trindade não há três seres, indivíduos ou sujeitos, mas três identidades conscientes. É importante ao falar de relação na Trindade, dizer que a Trindade age inseparavelmente. Sim. O que quer dizer quando afirmamos que as pessoas divinas agem inseparavelmente? Em primeiro lugar, a operação inseparável significa que as três pessoas estão envolvidas em cada ação da criação, da providência, por fim da redenção. Luiz Berkoff, como outros dizem, cada uma das pessoas participa em certa medida da obra das outras. Por isso dizemos que, embora as esferas e funções das três pessoas da Trindade sejam diferentes, elas não são exclusivas. Diferentes, mas não exclusivas. Devemos tomar cuidado com isso aqui. Tá? Por quê? Aquilo que é feito por uma é realizado pelas outras, com graus variáveis de proeminência. Como explica Agostinho,
Embora apenas o Filho tenha se encarnado, a encarnação do Filho foi obra inseparável do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não agiu exclusivamente, não agiu sozinho. Em segundo lugar, significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham uma só vontade e exercem um só poder. Tá? A operação inseparável é uma implicação direta e uma expressão econômica da unidade intrinitariana, isto é, do monoteísmo. Atanásio de Alexandria utilizou esse princípio na defesa da plena divindade do Filho, ao afirmar que o Pai faz todas as coisas por meio do Filho no Espírito Santo. Atanásio mostrou que a participação inseparável do Filho nas obras divinas exige que ele seja consubstancial ao Pai. Né? Em outras palavras, se o Filho não fosse verdadeiramente Deus, não poderia agir inseparável com o Pai. Isso é muito importante. Na Idade Média, Tomás de Aquino, um grande teólogo, né, aprofundou essa compreensão a ensinar que operar segue a essência, não as pessoas individualmente. As pessoas distinguem-se por relações de origem, mas a ação divina procede de um único princípio, a essência divina. Por isso, as obras de criação, redenção e santificação pertencem a quem? Pertencem simultaneamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ainda que sejam apropriadas pedagogicamente a uma pessoa em particular. Mais adiante na Reforma, João Calvino reafirmou a inseparabilidade da ação trinitária ao declarar que, embora as Escrituras revelem uma ordem do Pai por meio do Filho no Espírito, essa ordem não divide a operação. Calvino rejeitou qualquer ideia de que uma pessoa venha agir independentemente das outras, porque isso comprometeria a unidade de Deus. Né? Luiz Berkoff ele sintetizou a doutrina afirmando que todas as obras externas da Trindade são indivisas. Ele esclarece que a atribuição de certas obras a pessoas específicas, tais como criação ao Pai, redenção ao Filho, santificação ao Espírito, é uma apropriação didática e não uma exclusividade de ação. Quando nós vamos ler as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que essa doutrina, nessas lentes aí, encontra amplo respaldo. Né? A Escritura apresenta o Filho fazendo apenas o que vê o Pai fazer, João 5,19. Todas as coisas sendo criadas por meio do Filho, João 1,3. O Espírito atuando na criação, Gênesis 1,2. A obra da salvação descrita como um único plano divino que envolve quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é muito bem visto em Efésios capítulo 1, versículo 3 adiante. Em todas essas passagens que acabei de citar, a ação é una, embora pessoalmente ordenada. O que eu estou dizendo é que a Trindade age inseparavelmente. Tá bom? Age inseparavelmente. Não há momento na Bíblia onde o Filho agiu exclusivamente sem a participação direta ou indireta do Pai e do Espírito Santo. Tá bom? Agora devemos dizer, fazer um contraponto aqui, que existe papéis atribuídos distintamente na Bíblia Sagrada. Papéis atribuídos distintamente. Vamos ver isso. Embora o Filho e o Espírito possam parecer ser posteriores ao Pai, esse julgamento apenas aplica-se a seus papéis no processo da salvação. Isso aqui precisa ficar muito claro, entendeu? Tá? Isso aqui precisa ficar muito claro. Nos papéis no processo da salvação, há uma ordem. Embora, na história, o Filho e o Espírito Santo pareçam ser subordinados ao Pai, na eternidade são iguais. Inclusive, por exemplo, para Irineu, na eternidade,
ou todo o processo da salvação, do começo ao fim, testemunha a ação do Pai, Filho e Espírito Santo. Irineu fez uso de um termo que parece com destaque em discussões posteriores sobre a Trindade, a saber, a economia da salvação, ou plano da salvação. O termo economia precisa ser explicado. A palavra grega, né, significa basicamente a maneira pela qual alguém administrava seus negócios, né? Assim fica claro sua relação com o sentido atual da palavra. Para Irineu, a economia ou plano da salvação significava a maneira pela qual Deus administrou a salvação da humanidade na história. Quando eu digo Deus aqui, eu estou me referindo à unidade, tá? A unidade indivisível. Segundo Charles Hodge, um grande teólogo, embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam iguais em substâncias, em natureza, em ser, iguais em poder e glória, não é menos verdade, segundo as Escrituras, que o Pai é o primeiro, o Filho o segundo e o Espírito o terceiro. O Filho é do Pai, né? E o Espírito é do Pai e do Filho. O Pai envia o Filho e o Pai e o Filho enviam o Espírito. Olha isso. O Pai opera através do Filho e o Pai e o Filho operam através do Espírito, né? Nunca se encontra a recíproca dessas afirmações. E resumindo, né, para ficar mais claro, parece meio complexo, né? Mas nunca se diz que o Filho envia o Pai, nem que opera por meio dele. E jamais se diz que o Espírito envia o Pai ou o Filho, ou que opera por meio deles. Os fatos contidos nesse parágrafo, ou nesse texto, são sumariados na preposição. Na Santíssima Trindade há uma subordinação das pessoas quanto ao modo de subsistência e operação. Tá? Subordinação das pessoas quanto ao modo de subsistência e operação na economia ou no plano da salvação. Esta proposição, uma vez mais, nada acrescenta aos fatos propriamente ditos. Segundo a Escritura, o Pai criou o mundo, o Filho criou o mundo, o Espírito criou o mundo. Isto é bem claro nas Escrituras. O Pai preserva todas as coisas, o Filho sustenta todas as coisas, o Espírito é a fonte de toda a vida. Esses fatos se expressam dizendo que as pessoas da Trindade concorrem em todas as ações, chamadas de ad extra. Não obstante, há algumas ações predominantes atribuídas ao Pai, outras ao Filho e outras ao Espírito. É isso que eu estou dizendo. Tá? Há papéis distintos atribuídos a cada pessoa da Trindade. Por exemplo, o Pai cria, elege, chama. O Filho redime, o Espírito santifica. E em contrapartida, há determinadas ações ou condições atribuídas a uma pessoa da Trindade, as quais nunca são atribuídas a nenhuma das outras. Por exemplo, a geração pertence exclusivamente ao Pai. A filiação pertence exclusivamente ao Filho e a processão ao Espírito. Essa é a forma como a doutrina da Trindade aparece na Bíblia. Essas obras internas são diferentes das obras externas, que são as obras de Deus para fora no mundo criado. As obras internas nunca são feitas por apenas uma pessoa, mas sempre pelas três juntas, porque são obras do único Deus. Mesmo assim, por ordem e função, né? Algumas obras são atribuídas mais a uma pessoa. Por exemplo, criação atribuída ao Pai, redenção atribuída ao Filho, santificação atribuída ao Espírito Santo. Essa maneira de Deus agir no mundo é chamada de Trindade econômica. Ela mostra como Deus se revela e opera sem dividir sua essência, nem diminuir nenhuma das pessoas. Essas distinções reais entre as pessoas da Trindade, entre as pessoas da Trindade, não de natureza, mas de função, tá bom? Não se pode dizer que uma pessoa é mais divina, mais sábia ou mais antiga que a outra. Por isso negaria a plena deidade de cada uma. Então, existem papéis
distintos exercidos por cada pessoa. Por exemplo, o Pai não morreu pelos pecados. O Espírito Santo não foi crucificado. Essa foi uma obra própria de quem? Do Filho. Da mesma forma, o Espírito Santo atua especialmente na regeneração, na santificação e no poder para o serviço cristão. Assim, a obra do Espírito leva à consumação aquilo que o Pai planejou e o Filho realizou. Então, as distinções entre Pai, Filho e Espírito Santo não estão na essência divina, mas nas funções específicas que cada pessoa exerce na obra da criação e da redenção. Deus abençoe.